Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou mais uma vez aqui para trazer uma mensagem do nosso Deus. Quero conversar com o povo de Deus. Você que está aí na sua casa, que está reservando um momento para fazer a sua devocional com o Senhor, ter o seu momento de comunhão com Deus, que você possa receber de bom grado a mensagem no coração. E a minha oração é que o Senhor, nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele tenha a liberdade de usar grandemente, mais uma vez, a minha vida, trazendo uma reflexão para alcançar o coração de cada um que tem aderido a esse projeto de estar fazendo o seu momento em família, o seu momento na sua casa, e se utilizar da mídia, se utilizar das redes sociais para esse benefício. Nós estamos desenvolvendo toda terça-feira um tema que fala da oração com propósito, aonde nós procuramos desenvolver um entendimento através da palavra do Senhor nessa questão de se orar com propósito. Toda vez que nós nos ajoelhamos ou nos reservamos de alguma forma para conversar com Deus, para nos colocarmos diante do nosso Deus, em busca de conselho, em busca de ajuda, suporte, diretamente do nosso Deus, nós devemos estabelecer um propósito nessa oração. E eu quero trabalhar aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui um texto que está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos discorrer aqui o texto, e à medida que eu for lendo, eu vou trazendo algo que possa alimentar o nosso coração nesse sentido. A oração com propósito, ela não se desenvolve no ato da oração. Nós precisamos aí vincular ou interligar a questão do momento em que nós nos reservamos para conversar com Deus, algumas preliminares, as coisas que antecedem esse momento específico que nós reservamos para conversar com o Senhor. E aqui no texto, no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, diz assim: cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do seu Pai Celestial. Veja bem o que é que Jesus Cristo está falando para nós nesse momento. Ele disse que nós devemos ter cuidado de não estarmos fazendo as coisas, praticando obras, coisas que nós achamos importantes e necessárias aos olhos do nosso Deus. São as coisas que Deus, Ele até nos induz a estarmos fazendo através da sua palavra. São coisas que agradam o coração de Deus, que beneficia as pessoas, que traz glória para Deus e, de certa forma, nos edifica. Ele diz que essas coisas nós devemos praticar, sim, agora ter o cuidado, para que nós não venhamos fazer isso para sermos aplaudidos, para recebermos elogios, para sermos admirados pelas pessoas. Porque se nós fizermos isso, nós estamos sendo reprovados por Deus. E o interessante
E o texto fala aqui de algo que eu considero assim, uma coisa tremenda. Como é que é o nosso Deus? Ele tem uma recompensa para nós. Tem uma recompensa para o ser humano. Agora ele diz que se nós fizermos as coisas boas, necessárias, importantes, que glorifica o Pai e que promove o reino dele aqui na terra, em relação às pessoas, em relação ao nosso relacionamento familiar e social e todos os nossos relacionamentos, nós devemos estar praticando boas obras, mas que elas não sejam para nos glorificar. Porque se for dessa forma, nós vamos perder a recompensa que Deus tem para nós. E ele fala que ele tem a recompensa. E essa recompensa está vinculada à maneira de como eu faço as coisas. A minha conduta é que vai mostrar se eu sou digno dessa recompensa. Quando derem esmola, ou melhor, quando ajudarem as pessoas, os necessitados, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas. Quem são os hipócritas? Quando é que uma pessoa ela está praticando a hipocrisia? Quando ele faz uma coisa e diz outra. Quando aquilo que ele fala não corresponde ao que ele faz. Ele está ensinando as pessoas ou fazendo as coisas pelas pessoas, quando o coração dele não está íntegro naquilo. Enquanto ele pratica algo que ele considera bom, o coração está planejando outras coisas más. Enquanto ele cobra das pessoas que pratiquem tais coisas, ele mesmo não faz. Então esses são os hipócritas. E Deus diz que nós não podemos ser como eles. Nós não devemos tocar trombetas nas ruas, chamar a atenção das pessoas por aquilo que nós estamos fazendo, para que as pessoas vejam o quanto nós somos santos, o quanto nós somos bons, o quanto nós tentamos agradar a Deus. Então nós não podemos fazer isso, nós não podemos praticar essas coisas. Ele diz que as pessoas que praticam isso, e eles recebem os elogios pelas coisas que fazem, e eles são aclamados, e a glória sobrevém a ele diz que essa já é a recompensa. Quando nós buscamos isso, e recebemos isso, nós já fomos recompensados. Se era isso que queríamos, então a recompensa já chegou. Não tem nenhuma recompensa mais no céu, não tem mais nenhuma recompensa de Deus para nós, porque já recebemos a glória que queríamos. Ele diz, quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Não contem a sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Ele está dizendo, esqueça, faça e ao mesmo tempo nem lembre mais do que fez. Porque você está fazendo sem esperar recompensa, sem esperar elogio. Nem mesmo você se elogia a si mesmo. Quando ele diz que a sua mão esquerda, ela não esteja vendo o que a sua mão direita está fazendo, ele está querendo dizer
que você mesmo não se elogie, que você mesmo não se ache bom, não se ache melhor do que os outros por aquilo que está fazendo. Simplesmente faça. E deixe que Deus julgue, deixe que Deus recompensa, deixe que Deus faça o que Ele achar melhor. Tem uma parte na palavra de Deus que diz que depois que nós fizermos tudo que agrada a Deus, ainda assim nós não passamos de servos inúteis. Então essa deve ser a nossa ótica em relação ao serviço que nós prestamos a Deus, em relação ao instrumento que nós devemos ser na vida das pessoas. Ele diz assim: prestem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará a você. Ele é que julga, Ele é que determina, Ele é que recompensa, Ele é que sabe todas as coisas. Somos apenas um instrumento, um simples instrumento. Aí ele diz: quando orarem, ou seja, a oração, ela é um resultado do que nós fazemos no dia a dia. Não podemos nos ajoelhar ou nos reservarmos no local exclusivamente para ter um momento ali específico com Deus e termos um propósito original, um propósito bom na oração, se nós não tivermos uma conduta cristã, se nós não tivermos uma relação no dia a dia em que nos leve para esse fim, para esse objetivo. O objetivo de nós conversarmos com o Senhor é de termos uma intimidade com Deus, que é o nosso Pai. Ele diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, mais uma vez aparecendo aqui, esse tipo de pessoa que vive na hipocrisia, e Jesus Cristo faz questão de combater isso. Não seja como eles. Eles oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver. Aí Jesus Cristo disse: com isso, eles recebem a sua recompensa aqui na terra. Ele está dizendo novamente que se as coisas são feitas para receber a aclamação das pessoas, essa recompensa já está pago, já recebeu o seu galardão. Mas você, você, nós cristãos, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. A nossa oração, ela deve ser direcionada diretamente ao Pai. Isso nos instiga à humildade. Isso está relacionado a uma pessoa que tem um objetivo no coração de conversar com o Pai. Ele não precisa formular palavras, frases. Ele não precisa ser eloquente, ele não precisa praticar essa coisa toda que fantástica, que precisa mostrar para as pessoas o quanto ele sabe orar, o quanto ele é fervoroso, o quanto não precisa nada disso, nada disso. Quando diz: fale ao seu Pai que está em secreto, ele está dizendo que direcione a sua oração diretamente ao Pai. Não se importe com quem está vendo ou não está vendo. Seja humilde.
E o seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Esse negócio dessa recompensa, gente, é que eu fico assim, meio bobo, sabe? Por que que Deus, ele expressa tanto, ele faz questão de dizer que ele nos recompensa. Não merecemos nada. Não somos dignos de recompensa nenhuma. Mas ele faz questão de dizer que se nós procedermos da forma que ele estabelece, ele nos recompensa. Não fique recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos. Os pagãos, gente, são aquelas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. São aquelas pessoas que vivem criando divindades para si, formando deuses para a sua própria adoração, quando na verdade esses deuses que são formados pelas pessoas, eles não recebem a adoração das pessoas. Esses deuses, eles são formados, eles são feitos no intuito de dar o que as pessoas precisam. Quando a pessoa forma um Deus na vida dele, ele não está interessado em servir a esse Deus, não. Ele quer que esse Deus o sirva. São os pagãos, que na verdade são os deuses de si mesmo, e formam entidades no objetivo de exigir dessas divindades aquilo que eles precisam, ou aquilo que eles acham que precisam. Então ele diz, os pagãos é que ficam recitando a mesma coisa, porque eles pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Ou seja, formulam as suas frases de pedidos e fazem um ritual no objetivo de estar batendo na tecla, falando aquilo. Olha, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos orar 300 vezes isso aqui. Nós vamos recitar 300 vezes. Deus vai ouvir. Então, vai ser uma campanha. Isso aqui vai ser falado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos formar aqui um grupo, e aí cada um fala uma parte da frase, e nós vamos fazer isso 50 vezes e durante 7 dias. São os tolos. E acham que isso tem eficiência. E acham que isso vai causar um resultado místico, sei lá, não sei, não dá para entender. Não sejam iguais a eles. Lembre-se, o seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. O propósito de oração, ele é bem estabelecido, ele é bem resolvido, quando a gente entende isso, quando a gente tem a ciência de que o Pai, ele sabe do que nós precisamos, sem a gente precisar falar. Na verdade, ele sabe das coisas que nós precisamos, que nós mesmos não sabemos. Ele sabe muito mais do que nós. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Quando nós entendemos isso na prática, aí nós vamos poder estabelecer uma oração que tenha propósito realmente. Porque o propósito da oração, gente, não é que nós sejamos beneficiados com aquilo que nós achamos que precisamos. O propósito da oração é saber de Deus o que é melhor para nós. Ele é que sabe. E quando nós oramos nesse sentido, os resultados, eles vão ser resultados benéficos e que trazem recompensa
Porque o próprio Deus, Ele nos promete uma recompensa quando nós oramos dentro do propósito adequado. Quando nós atendemos às expectativas do nosso Deus, que sabe todas as coisas, que nos conhece intimamente. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para o coração dos irmãos, que você possa meditar, que você possa dar atenção devida a essas coisas que Deus tem nos falado, para que o alimento espiritual, ele possa ser presente na nossa vida. Então é isso que eu tenho para os irmãos, principalmente os irmãos da nossa igreja, que Deus possa lhe abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.